Estão conseguindo visualizar a simulação? Sei que vocês já falaram sim, mas só me confirme novamente e ver se de repente eu cliquei em alguma coisa e ele saiu. Conseguiu. Então, beleza. Então, ó, vamos tentar só revisar aquilo que a gente já calculou nos nossos exercícios. Então, o que a gente fez? Esse daqui é o exercício número 5. Então, o primeiro passo foi tirar a resistência equivalente. A gente somou esse resistor com esse daqui, resistor de 1K com resistor de 2,2 mais a direita. A gente teve um resistor de 3,2. Depois, a gente tirou um paralelo do resistor do meio de 2,2 com o resistor de 3,2. A gente teve um novo resistor de 1,3. E depois a gente teve uma nova série, que é o resistor de 4,7 com o resistor de 1,3. Isso deu uma resistência equivalente aproximadamente de 6K ou 6.000 ohms. Então, o que a gente fez daí? A gente calculou a corrente total. A corrente total é a corrente que saía do circuito, saía da fonte, passa pelo resistor de 6K, que também passa pelo resistor de 4 e o resistor de 1,3. É a mesma corrente total. Essa corrente dá 0,0025, ou aproximadamente, como está aqui na tela, de 0,002. Bom, com os cálculos e com as explicações, a gente conseguiu entender que quando a corrente sai da fonte, passa pelo resistor de 4,7, ela se divide. Parte ela vem para cá e parte ela vai para lá. O que ela vem para baixo, a gente chamou de I1. E o que vai para a direita, a gente chamou de I2. Aqui no simulador, como só tem 3 dígitos depois da vírgula, a gente está vendo aqui 0,001. Mas a gente conseguiu calcular que aqui passava uma corrente de 0,0014 ou 0,001, alguma coisa dependendo do arredondamento. Mas como que a gente conseguiu calcular isso? Calculando essa tensão aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu coloquei o voltímetro aqui, ó. Vou inverter as pontas de prova só para aparecer positivo para vocês. Olha aqui, ó. A gente calculou na folha que eu mandei para vocês, deu 3,25. Mas aqui ele está aparecendo, devido ao arredondamento, né? 3,26, ó. A tensão sobre esse conjunto aqui, ó. E o que acontece? Esse conjunto aqui é o mesmo conjunto daqui, que é o paralelo. Se a gente pegar esses dois resistores e fazer um novo resistor igual a gente fez, de 3,2, ele vai ficar em paralelo com o resistor de 2,2. Então a tensão que tem aqui no resistor de 2,2 é 3,25. E sobre os resistores que a gente calculou, também 3,25. Então isso mostra para nós que o cálculo que a gente estava fazendo, mesmo às vezes não conseguindo entender no começo, esse cálculo está certo. A gente está colocando o voltímetro sobre o resistor e ele está dando esse valor para nós lá, 3,26. Bom, o que acontece? Depois que a gente calculou essa tensão ali e a gente calculou as correntes, o exercício ainda pedia tensão sobre esse resistor, esse último resistor, e a potência sobre esse resistor de 1K. A tensão sobre esse resistor aqui, ó, que seria o V', no cálculo, eu calculei lá, deu 2,2. Mas é por causa do arredondamento. Se vocês verem aqui, ó, tá 2,24. Exatamente o mesmo valor. A potência que a gente não consegue calcular aqui, ó. Mas a gente consegue fazer assim, ó. Eu vou colocar a ponta de prova aqui. Olha, ele deu uma tensão de 1,02 vezes essa corrente, que é 0,001, vai dar uma potência de 0,01 também. Não é isso que a gente acabou calculando?
deu 0,001, a potência lá sobre o resistor de 1K. Então é sinal que os cálculos que a gente fez agora, as fotos que eu mandei separadamente, faz todo o processo que eu expliquei aqui. Esse conjunto que eu expliquei é junto com as fotos que eu mandei lá no grupo, que é aquilo que a gente já estava conversando. Então, qual que é o detalhe do circuito misto nesse caso? Que a gente sempre tem que lembrar do conceito. Circuito em série. Uma corrente só para todo o circuito, tem queda de tensão, a resistência equivalente ela é a somatória das resistências, e no caso, o circuito em paralelo, ela tem divisão de corrente, a tensão é igual para todos. Para calcular a resistência equivalente ao circuito paralelo, a gente pode utilizar vários métodos, mas um dos métodos que a gente sempre vai utilizar é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então a gente tem que lembrar dos conceitos do série e do paralelo. E quando a gente vai calcular o circuito misto, uma coisa muito importante que é para vocês fazerem: redesenhem o circuito. Se vocês não redesenharem o circuito, vocês vão se perder na hora da resolução. Por que que se perde? Porque a gente tem a tensão diferente, às vezes tem uma corrente diferente. A gente tem que relembrar que tem que desenhar o circuito. Depois que vocês estiverem com bastante prática nisso, beleza, não quer redesenhar, tranquilo. Mas, por enquanto, é necessário redesenhar o circuito. Então, essa foi a explicação do exercício número 5, lá do PDF. Tá bom?